Vamos aprender como fazer essa flor rasteira, super linda, fácil e rápida e fazer também essa união dos verdes. Vou mostrar tudo isso hoje nessa videoaula para vocês, tá? E se você é iniciante ou tem algumas dúvidas, a agulha que eu estou usando para trabalhar aqui nessa square é a agulha número 4, tá? Mas você pode estar utilizando desde a 3, 3,5 até a 4,5. Eu estou utilizando a linha da Barroco e também o multicolor rosa é o da B&B, tá bom? Ambos têm ali a mesma espessura de fio. Se você é iniciante e o seu ponto, a sua tensão de ponto é um pouco mais frouxo, mais grande, eu indico você utilizar uma agulha menor que essa, como a 3 e a 3,5. Já se a sua tensão de pontos é um pouquinho mais pequena, assim, eles são um pouquinho mais apertadinhos, você pode estar utilizando a 4 ou a 4,5, tá? Essa flor aqui é a flor rasteira, ela é bem simples, ela é de apenas 8 pétalas e essa daqui é a união mais fácil que existe. Então, bora lá pro passo a passo? Pra gente começar, eu vou estar fazendo aqui um anel mágico. Você pode colocar a linha assim, os 2 dedos, dar uma volta, passou por aqui, ó. Vou colocar bem pertinho pra vocês verem. Você vai colocar a agulha por dentro, ó, e puxar essa linha que estava de fora pra dentro. E aqui você faz uma correntinha. Tá vendo? Fez uma correntinha, vai ficar mais ou menos assim o círculo, ó. Essa parte, ela fica solta, você pode ir ajustando. E é exatamente isso que a gente quer. Se você não gosta de utilizar o anel mágico, você pode estar fazendo 4 correntinhas e fechando o círculo para começar. Agora, eu vou subir aqui mais 2 correntinhas que dá a altura do meu ponto alto. Se o seu ponto alto for menor, você faz com 2 correntinhas, faz com 3. E vamos fazer uma correntinha de separação, dessa forma, e já vamos prosseguir com pontos altos. Nós temos que ter aqui dentro do anel mágico um total de 8 pontos altos separados por uma correntinha, tá vendo? Dessa forma aqui. 8 pontos altos contando com esse primeiro, feito só de correntinhas. Então, eu vou fazer aqui os 8 e já volto com vocês. Feito aqui os 8 pontos altos, a gente vai fechar o anel mágico. Basta puxar esse fio e deixar ele bem apertadinho aqui, tá vendo? E aqui, na hora de fechar, ao invés de a gente fazer uma correntinha e fechar aqui na terceira correntinha, nós vamos fazer um ponto baixo, para começar a outra carreira de cima. Então, você vai pular uma correntinha da beirada. Então, você vai pular aqui uma correntinha da beirada e fechar na outra, porque aquela ali é do espaço. E aqui, ao invés de você fechar direto, faça um ponto baixo. Tá vendo? Dessa forma. Porque aqui a gente já vai subir as carreiras de cima e vamos deixar com que o início fique invisível. Então, você vai voltar aqui, ó, nesse ponto baixo e fazer outro ponto baixo por cima dele dessa forma, tá vendo? E eu vou fazer mais uma correntinha para simular a altura de um ponto alto. Se você quiser, você pode estar fazendo mais 2, tá? E aqui a gente vai fazer mais 2 pontos altos pra gente ficar com 3 pontos altos aqui dentro. Dessa forma, fizemos um bloquinho de 3 pontos altos e o início aqui ficou invisível. Agora, você vai fazer 2 correntinhas de separação. E em cada bloquinho desse, vamos repetir 3 pontos altos, tá? Em cada espacinho de uma correntinha, a gente vai colocar 3 pontos altos. Duas correntinhas de separação. Na próxima, espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos. Eu vou seguir dessa forma por toda a carreira até terminar e vou voltar aqui com vocês, com ela já finalizada. Cheguei aqui no final da carreira e agora, gente, vamos finalizar normalmente aqui, ó, na última correntinha do primeiro ponto, né, que a gente subiu. Você vai fazer um ponto baixíssimo dessa forma aqui e fazer o arremate aqui da sua flor. Agora, eu vou fazer a quantidade de flores que eu preciso para minha base, ela vai ficar mais ou menos assim. E vou trazer com vocês como é que a gente faz a união e como que faz a partezinha verde para simular as folhas, né? E como que faz a união de uma flor na outra.
Fiz aqui minhas duas florzinhas, para essa peça eu vou precisar de apenas duas, mas a união que você faz em duas é a mesma união que você vai fazer se for em mais quantidades, tá? Você aprendendo aqui, você vai fazer da mesma forma. Lembrando também, pessoal, que esse fio aqui do início, antes de arrematar, se você for utilizar uma pedrinha, você pode estar passando, né, a pedrinha pelo próprio fio aqui do arremate, para ficar uma pedrinha aqui, e aí depois você arremata aqui atrás, tá? Mas aqui eu já fiz os arremates, né, os outros arremates, e vou estar iniciando aqui agora com o verde, para mostrar para vocês como que eu faço. Eu gosto de fazer aqui, ó, esse pontinho baixo aqui na agulha, para ela segurar a linha, tá vendo? Como se fosse uma amarração, aí vai ficar bem firme para fazer o arremate depois. E aí você pode pegar a florzinha aqui, lembra sempre de utilizar o lado certo, tá vendo? Esse é o lado de cima, esse é o lado do avesso. Então, você pode pegar aqui qualquer canto e começar. Eu gosto de começar também com um ponto baixo, dessa forma, tá vendo? E uma correntinha para simular a altura de um ponto alto. Se você quiser, pode fazer mais uma correntinha. Nós vamos fazer aqui um total de 3 pontos altos. Opa! 3 pontos altos, contando com o primeiro, tá? E vamos fazer 2 correntinhas de separação. E no mesmo espacinho, nós vamos colocar mais 3 pontos altos, dessa forma. Tá vendo? Esse aqui já vai simular um cantinho, olha, da square. Agora aqui, para separar, você pode fazer apenas uma correntinha, vir no próximo e repetir os 3 pontos altos. Aí vai ser apenas um bloquinho. Dessa forma. Para separar, vamos fazer uma correntinha novamente e vamos colocar mais 3 pontos altos. Agora aqui, a gente vai fazer apenas uma correntinha, porque já vamos fazer a união, tá? Já vou mostrar pra vocês como faz a união. Tá vendo que quando a flor é de 8 pétalas, independente do modelo dela, você consegue fazer essa square tranquilamente, porque dá a contagem certinha, olha. Dá a contagem certinha do quadradinho. Você vai pegar aqui a outra florzinha, certifica de que tá do lado certinho, tá? E não tá do avesso. Você vai pegar aqui qualquer cantinho dela e vai fazer um ponto alto, só pra firmar aqui pra você prosseguir. Dessa forma, tá vendo? Agora, a gente vai, ó, dobrar frente com frente, ó. Frente com frente, você vai dobrar uma na outra. E nós vamos fazer assim, como se essa parte estivesse tampando a parte que a gente vai crochetar. Você pode dobrar aqui um pouquinho, abaixar um pouquinho pra ficar mais fácil. Aqui nesse espacinho, nós vamos prosseguir com 2 pontos altos para fazer o bloquinho de 3. Lembra que são 3? É um pouquinho chatinho de fazer dessa forma, mas é a forma mais simples, mais rápida, tá? E dá super certo. Feito aqui, ó, os 3 pontos altos, nós vamos emendar aqui agora, ó. Tá vendo esse espacinho de uma correntinha? Ele está do avesso, mas, ó, o espacinho de uma correntinha a gente faz um ponto baixo. Essa é a forma mais simples, gente. Feito o ponto baixo, você vai prosseguir pro outro lado. Eu vou jogar aqui pra cá, para vocês verem a square aqui que a gente tá fazendo. Vamos fazer aqui 3 pontos altos. Fiz um. Dois. 3 pontos altos. Agora, da mesma forma, você vai unir nesse espacinho aqui, ó, com um ponto baixo. Não precisa de fazer correntinha, gente. Só se o seu ponto for muito apertadinho, aí você faz uma correntinha aqui de separação. Mas como o meu ponto já é um pouquinho frouxo, não tem necessidade. No próximo bloquinho, mesma forma, 3 pontos altos. Vou fazer assim para ficar mais fácil de vocês verem, mas você pode fazer com ela dobradinha assim, tá? Do jeito que você achar mais fácil. Fiz o terceiro ponto alto. Como esse já é o do canto, ó, tá vendo? O cantinho aqui, a gente faz uma correntinha. Porque ele precisa de um espaço maior,
tá? E aí, vamos fazer a união com um ponto baixo. Você vai fazer mais uma correntinha e agora você vai abrir o seu trabalho para você continuar aqui na frente. Dessa forma aqui. E a união vai ficar assim, tá? Vou prosseguir aqui desse lado e mostrar para vocês como que vocês fazem para continuar aqui a união e fazer um bloquinho aqui, ó, da quantidade que você precisar. Agora, vai ser mais 3 pontos altos aqui no mesmo espaço, porque ele é o do cantinho, tá vendo? 3 pontos altos, mais 3 pontos altos. Uma correntinha de separação novamente. 3 pontos altos no próximo bloquinho. 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço novamente. E aqui já vai ser o do canto, então ele vai ter 3 pontos altos. 2 correntinhas de espaço. E mais 3 pontos altos no mesmo lugar, porque ele já é o do canto, tá vendo? Uma correntinha de separação, 3 pontos altos. E aqui, gente, já vai ser, no caso, como eu já vou fechar, vai ser o meu bloquinho do cantinho. Então, ele vai ter 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Mas, se você for acrescentar mais flores, né, a sua base for com mais flores, nessa parte você vai parar com uma correntinha e vai fazer esse processo que nós fizemos aqui. Você vai pegar outra base aqui e ao invés de você continuar aqui nessa parte, você vai fazer um ponto alto na outra base. Tá vendo aqui na emenda? Nós fizemos uma correntinha e começamos a fazer aqui um ponto alto. E fomos seguindo fazendo ponto altos, né? Porque a gente veio daqui pra cá. Fomos seguindo fazendo ponto alto e emendando, fazendo a união com um ponto baixo. E foi seguindo fazendo os pontos altos e a união com ponto baixo até dar a volta. Então, se você for fazer outra peça aqui, você vai fazer da mesma forma, seguindo aqui com os pontos altos e a união, e vai dar a volta dessa forma na peça, ó. Foi desse jeito aqui que a gente fez, ó. Demos essa volta aqui na peça, e aí você faz da mesma forma. Quando chegar na última, você vai descer aqui pra finalizar, que é o que a gente vai fazer. Então, eu vou descer aqui, seguindo certinho, tá? Quando chegar aqui, eu vou trazer com vocês pra mostrar como eu faço essa união aqui, tá bom? Então, aqui seria 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo lugar. Chegando aqui na união, gente, eu gosto de fazer uma correntinha e, nesse espacinho, colocar um ponto baixo para unir as partes novamente. Você pode estar fazendo um ponto baixo, um ponto baixíssimo. Eu faço uma correntinha novamente e já venho aqui fazer o outro bloquinho com 3 pontos altos. Tá vendo? É bem simples. Agora eu vou finalizar e mostrar para vocês como que fica. E para finalizar, coloco aqui um ponto baixíssimo na última correntinha do primeiro ponto. E pronto, gente. Só cortar e fazer o arremate. Fica dessa forma. Olha como fica lindo. Bem fácil, bem prático. E se você gostou, não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. E até o próximo vídeo. Tchau!